Salve galera, muito boa tarde, mais um vídeo aqui do canal Brown Fogo, até mais cedo do que o normal, do que eu esperava, absolutamente tudo sobre Botafogo de Futebol e Regatas. Tava assistindo aqui o podcast do GE, né, referente ao Botafogo, né, um podcast que participou ali o Sérgio Santana, entre outros jornalistas aí da casa, né, do Globo Esporte, né, do Grupo Globo. E eu quero falar aqui um pouco sobre as novidades que foram trazidas, beleza? E comentá-las, tá bom? E dar o adendo com algumas informações que temos. Se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. Para tirar a dúvida, muita gente fica na dúvida, pô, Bruno, que camisa é essa que você tá usando? Às vezes eu escondo, né? Que a galera fica puta. Tô com a camisa do Remo, tá bom, gente? Espero que não tenha nenhum botafoguense anti-Remo aí. Geralmente, né, o botafoguense do Pará, ele torce pro Paysandu, tá? E o flamenguista torce pro Remo. Eu não torço pro Remo, né? Mas eu estou torcendo pro Remo nesse momento pra subir. Caralho, um miquinho, olha ali. E aí, moleque? Caralho, fugiu. Bom, deixa eu trocar uma ideia com vocês aqui sobre as questões aí que estão acontecendo. Primeiro de tudo, quero falar com vocês sobre o Barreira, tá bom? O Barreira teve estatísticas interessantíssimas, cara, na Copa do Mundo Sub-20, e não foi só um dos jogadores que mais tiveram assistências, né? Se eu não me engano, junto com dois outros jogadores, ele foi, né, esteve ali no topo do ranking de assistências da própria seleção colombiana. Foi um dos maiores garçons da Copa do Mundo Sub-20, acabou perdendo a semifinal por conta da lesão e também a disputa de terceiro e quarto lugar, porque a Colômbia foi eliminada nas semifinais contra a Argentina, mas foi uma das 4 melhores seleções do torneio. Além disso, né, eu pesquisei até no SofaScore, né, eu não assisti com tanta intensidade essa Copa do Mundo Sub-20, eu assisti mais os jogos da seleção no Marrocos, né, por um outro motivo específico, mas a gente viu ali, cara, que o Barreira ele se destacou muito em passes certos, tá bom? O Barreira é um jogador, né, que ele se notabilizou no futebol europeu, no futebol colombiano, pelo drible, né? Ele é um jogador muito forte no 1 para 1. Ele foi um dos jogadores ali com mais dribles certos na seleção colombiana também, mas o que me chamou a atenção quando eu fui analisar as estatísticas dele, e também o mapa de calor lá no SofaScore, foram as características dele em passes certos, passes em projeção, né? Passes em progresso, né? Que você dá aquele passe vertical, famoso triângulo, né, no videogame. Passe-chave, que você... E teve até um destaque também, gente, nos desarmes, rapaziada. Bruno, como é que você sabe tudo isso? Eu tenho o SofaScore, rapaziada. O SofaScore é o melhor aplicativo para você ter na palma da sua mão, justamente por isso, né? É um aliado meu trabalhando com futebol. Estão rolando 4 ou 5 jogos, daqui a pouco, inclusive, tem Champions League. Eu vou ficar ligado no jogo do Barcelona, mas eu vou analisar ali as outras partidas, como é que tá a posse de bola, como é que estão os outros jogos, quem foram os destaques, para poder fazer os vídeos, né? Não dá para assistir 5, 6 jogos ao mesmo tempo, né? Além disso, eu pego ali os jogadores da Copa do Mundo Sub-20 e vejo quem foram os que mais se destacaram, e o SofaScore me ajuda muito nisso, beleza? Então, o link tá aqui na descrição para você baixar o SofaScore e saber tudo de futebol na palma da sua mão. Mas continuando, cara, o mapa de calor do Barreira, ele indica que a gente teve, né, o jogador colombiano sendo muito utilizado pelo treinador da Colômbia por dentro, tá certo? Outro jogador que foi muito utilizado por dentro foi o Montoro, na Argentina. Tanto o Montoro quanto o Barreira se destacaram muito nessa Copa do Mundo Sub-20, jogando por dentro. Aqui no futebol brasileiro a gente está copiando esse formato europeu, e os europeus que vêm para cá também tentam implementar isso, que é segurar o talento na ponta. O cara é driblador, ele é talentoso, deixa na ponta para ficar ciscando e abrir espaço, né? Que é uma coisa que me irrita muito com o David, né? Da maneira que ele utiliza o Montoro. O Montoro com mais liberdade, ele pisa mais na área, ele tem mais fluidez, o jogo dele flui mais, ele é mais perigoso. A mesma coisa em relação ao Barreira. Em alguns momentos o Barreira até jogou como um terceiro homem, né, liberando os atacantes colombianos, que aí sim são mais pontinhas, né, para que ele viesse com a criatividade pelo meio, tá bom? Outra coisa importante é que o Barreira tá machucado, né, voltou machucado,
já inicia o tratamento. Não deve voltar por agora, mas há quem diga que daqui 2 rodadas, né, talvez ele possa se fazer presente. Muito se fala na possibilidade do Barreira estar na relação na partida entre Mirassol e Botafogo, no Maião, que é mais um estádio que eu vou desbloquear, hein? Né? Inclusive, baixa o Arquiba para você colocar lá todos os estádios que você já foi, e eu vou a mais um, né? Maião, e é por isso que eu tô torcendo pro Remo também, né? Pra eu ir a um jogo no Baianão no ano que vem. Embora eu já conheça o Baianão de visitar. Agora a gente fala aqui um pouquinho sobre a situação, né, que foi trazida aí pelo Sérgio Santana, pela galera, né, do Globo Esporte. Alguns tópicos foram discutidos e lidos, né, debatidos no podcast do GE. Beleza? E batem, né, com as informações, alguns, né, com as informações que nós temos. Beleza? Primeiro de tudo, que o Botafogo, como a gente já havia adiantado, né, isso foi uma informação em primeira mão no canal Brown e Fogo, que o Botafogo ele teria um aporte de 350 milhões. Né, precisaria ter para ter ali um ano saudável, né, um ano tranquilo, digamos assim, e para que o Botafogo consiga uma sustentabilidade interessante para o ano de 2026 e sem fazer loucuras, né? É um aporte em que o Botafogo conseguiria arcar com seus compromissos e ter uma mínima competitividade dentro dos desafios que teria. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, não se sabe pré-Libertadores ou Libertadores na fase de grupos. Então, assim, por isso que eu falo, se o Botafogo não se classificar para Libertadores, é tragédia financeira. Tá? É muito importante que o Botafogo se classifique de uma maneira ou de outra e tomara que de maneira direta para a fase de grupos. Segundo ponto, uma redução salarial, uma redução, na verdade, nos gastos. E aí eu não consegui apurar se é apenas no futebol ou se é no clube como um todo, apenas na folha do elenco, que eu quero dizer, de 30%. O Botafogo ele vai ter que enxugar gastos, olhar para o cara, aonde a gente pode aí, aqui, né, reduzir para que a gente consiga melhorar a nossa situação e não ter riscos. Né? Para você ver como que o 2025 foi um ano em que o Botafogo não é que faltou dinheiro. Né? O pessoal fala, o John Textor só quer saber de dinheiro. Não, o Botafogo gastou mal o seu dinheiro. Né? Antes fosse pão durice e não gastar com bobeira. Né? Antes o Botafogo estivesse andando de Fusca, de Fiat. Né? O Botafogo comprou Ferraris quebradas, vamos colocar assim, essa é a minha opinião. Um terceiro ponto, e que é uma informação que a gente também tem, é que jogadores com salários muito altos, eles podem passar por uma renegociação em termos de redução salarial, que eu acho muito difícil, ou então uma negociação por uma rescisão amigável. Tá? Então você pega os jogadores que eles têm salários muito elevados e que eles não rendem o esperado, como na minha opinião, essa é a opinião, tá, gente? Não é informação. Para não falar, daqui a pouco sai, Brown falou que fulano vai rescindir porque ganha muito. Vou dar um exemplo, é só você somar 2 mais 2. Joaquim Corrêa. Né? Desculpa, sei que tem fã, mas é um cara que ganha 1.600.000 por mês. É um salário inflacionado, salário em dólar. O cara ganhava em euro, inclusive na Itália. Não tem a menor condição, né, gente? Na boa. Então, eu acho que é um cara que, por exemplo, pode sair. Outra questão são as vendas. Né? A gente fala aí sobre manter a competitividade, alguns jogadores engrenando. Exemplo, eu acho muito difícil que o Montoro continue no Botafogo. Tá? O Montoro hoje é o jogador mais valioso do Botafogo em termos de idade, momento e o quanto que o mercado está enxergando. Inclusive, eu esqueci qual foi o clube do futebol inglês que chegou a fazer uma oferta para comprá-lo. Então, assim, cara, é um jogador que pode ser vendido, já que o Botafogo está precisando, inclusive, desses 350 milhões de reais aí para respirar. Agora, uma informação, né, que a gente tem um pouco diferente, né? Igor e Ares cogitam fazer investimentos no Botafogo por uma segurança, é aquilo que a gente fala, né? De um lado a gente tem o Textor, que é um cara ambicioso, é um cara que ele gosta de ver o time competitivo, só que ele
a gente sabe do Textor, né? O combo Textor. E a gente está vendo as consequências de tudo isso. Beleza? Ele não está apresentando as garantias financeiras. Do outro, a gente tem a Eagle, que ela não é burra, né? Ela não vai querer desvalorizar, ela não vai querer falir um ativo. Né? Pô, eu sou um cara que eu tenho uma empresa. Essa minha empresa, eu tô tendo um problema com o meu sócio nessa minha empresa, e ela tá super valorizada mesmo com esse problema que eu tenho. Eu vou esperar ela quebrar? Não. Eu vou mantê-la. Né? Muito se fala que a Ares poderia colocar. Aí eu já acho muito difícil. Repito, a Ares é um banco, gente. A Ares é um banco que inclusive se notabiliza por emprestar dinheiros para grandes empresas, inclusive grandes clubes. Já esteve até envolvida num empréstimo importantíssimo, num aporte financeiro importantíssimo há alguns anos para o Atlético de Madrid. Tá? A Ares não quer saber de gerir futebol. A Ares não quer saber de contratar camisa 10. A Ares não quer saber de ganhar título tal. A Ares quer dinheiro. É um banco. Eles querem ver o dinheiro que foi emprestado para o John Textor. Então, assim, se eles já estão sedentos nesse dinheiro, eles não vão querer colocar mais investimentos. Eles não querem brincar de gerir futebol. Se a Eagle vai colocar uma coisa, a Ares, honestamente, duvido. E a Ares, que realmente, a gente está falando de um banco gigantesco, é quem tem o dinheiro mesmo, né? E a gente sabe que a prioridade da Eagle é o Lyon. A prioridade do John Textor era o Botafogo. Só que o John Textor foi ilhado agora. Muita gente, inclusive, de todas as críticas que eu tenho ao John Textor, a que eu não concordo é essa. O John Textor só liga pro Lyon. O John Textor só liga pro... Desculpa, gente, se fosse isso, ele não teria sido limado de lá. Sabe? Então não falem besteira. E aí tem a quinta e última opção, que é a que eu acho, assim, a menos pior, vamos colocar assim. Que é o John Textor buscando esses novos parceiros, dentre eles ainda tentando costurar um acordo agora formal com o John Textor, com o Marinax, que é o dono do Nottingham Forest, do Olympiacos da Grécia, do Rio Ave de Portugal, para uma parceria que mantivesse o John Textor como gestor, mas agora com um aporte financeiro de um cara, né, que é o Marinax, que tem muito mais dinheiro. Tá legal? Ah, mas tem uns problemas, o Marinax é meio maluco, a gente não sabe como é que vai ser. Meu irmão, ou é isso, ou um investimento meio lenga-lenga da Eagle, dependendo do caso, ou um tiro no escuro. Enfim, coisas que a gente só vai poder tirar as conclusões daqui a um tempo. Tá certo? É isso. Semana cheia aí de trabalho para a comissão técnica do Botafogo. Próximo compromisso do Glorioso é no domingo, 4 da tarde, no estádio Newton Santos, contra o Santos. Beleza? Santos que perdeu pro Vitória e certamente vai jogar para buscar o resultado, vai jogar sedento, né, com a faca nos dentes, para enfrentar o Botafogo. Um abraço e fui.